Se ainda restava alguma saudade desses jogos grandes europeus, nesse sábado você vai conseguir acabar com qualquer uma saudade dessa e, obviamente, tem jogo para todo tipo de gosto, todo tipo de metodologia. Temos mais de 300 jogos hoje, só o que eu vi aqui no PDF de apoio tinha mais de 315 jogos. Então, é jogo pra caramba e, claro, sempre onde tem muitos jogos, tem também muitas pegadinhas e é isso que a gente vai tentar fazer hoje, evitá-las, né? Ou pelo menos identificá-las. Hoje talvez o principal jogo do dia é o Der Klassiker, né? Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que durante muitas temporadas recentes decidiram o campeonato alemão, né? Quem vencia o Der Klassiker já colocava um passinho na frente para ser o campeão. Na temporada passada não foi diferente, o Dortmund esteve na frente do campeonato até o finalzinho, quando passou o título para o Bayern de Munique, porém nessa temporada o Der Klassiker tem um gosto diferente. Né? O Dortmund ali na entrada da zona de classificação para a Liga dos Campeões, podendo nessa rodada, dependendo do resultado, ficar fora da zona de Champions momentaneamente, um Bayern de Munique vendo o seu rival Leverkusen com 10 pontos na frente e talvez, dependendo do resultado desse jogo, observando o Leverkusen abrir até uma pontuação maior. São novos tempos no futebol alemão, vamos ver se o Leverkusen consegue segurar essa peteca até o final. Mas a verdade é que esse clássico tem sim um contexto muito grande, uma rivalidade muito grande, mas que nessa temporada especificamente não vale tanto como na temporada passada. Mas vamos falar sobre ele. Além disso, tem vários outros jogos. Eu vou passar rápido aqui pela introdução para a gente não agarrar tanto, porque o vídeo provavelmente vai ser demorado. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse dia 30 de março, um sábado cheio de jogos. Quero começar o nosso planejamento de trabalho avisando você que se você encontrar algum link aqui embaixo que não está acessando, é porque os links estão atrelados ao meu perfil, ao meu domínio, theoborges.com, que está sendo passado para outro servidor. Está sendo transferido para outro servidor de hospedagem. Então existe ali uma coisa chamada propagação de DNS, eu não sou muito entendido do assunto, então ele vai ficar ali algumas horas ou talvez até alguns dias, dependendo, fora do ar. Eu vou tentar colocar alguns links alternativos aqui para você utilizar. O pessoal que usa o PDF de apoio eu já solucionei o problema, mas os links aqui de baixo do curso, principalmente se você vê ele fora do ar, provavelmente vão ser alguns dias no máximo, né? Alguns 2 dias no máximo. Ele já vai estar no ar para você continuar acessando. O curso não acabou não, fica tranquilo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre Série A italiana. Eu separei esse jogo porque esse jogo tem um contexto muito importante para a Liga dos Campeões, tá? Se a gente olhar a tabela de classificação, o Napoli, que foi eliminado da Champions pelo Barcelona, está aqui na 7ª colocação e como não tem mais chance de ser campeão italiano, o que sobrou, o que restou para o Napoli nessa temporada foi tentar buscar uma vaga novamente para a Champions. O Napoli está aqui numa distância considerável de 9 pontos para a equipe do Bolonha, que é o primeiro dentro da zona de classificação, mas ainda existe a possibilidade sim do Napoli brigar. E um dos principais rivais do Napoli é a Atalanta, que avançou na Europa League, eliminando o Sporting de virada, e também está buscando uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O interessante aqui é que a Atalanta tem um jogo a menos ainda, né? Então é um rival ainda mais chato para o Napoli enfrentar. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e conferir um pouquinho sobre as estatísticas, né, da Série A italiana. Deixa eu baixar, olha como é que tem jogo no dia de hoje. Olha a quantidade de bandeirinha por aqui. Se eu não me engano, foram mais de 315 jogos listados hoje no PDF de apoio. Tá aqui Série A italiana, é só clicar em cima dela. O primeiro jogo já é o Napoli e Atalanta, porque é o primeiro jogo do dia, né? A filtragem é feita ali em cima, a gente pode voltar aqui, ó. A filtragem é feita aqui em cima. Se você não é membro do PDF de apoio, é só se tornar membro do canal para você ter acesso todo dia. Dentro da Série A italiana é listado os jogos do dia por ordem de início, né? Então 8h30 da manhã, Napoli e Atalanta. O Napoli dentro de casa vem a vários jogos sem derrota. Isso mostra uma recuperação do Napoli, né? Principalmente depois da troca de treinador. Perdeu uma partida há 8 jogos atrás, né? E depois 7 jogos seguidos sem derrotas. Aplicou ali 2 vitórias seguidas, mas na maioria das vezes vem um empate junto, né? Então foram 4 vitórias e 3 empates. 6 vitórias do Napoli dentro de casa, 43% de vitória, mas não é uma equipe com tanta iniciativa. Isso mostra que várias das vitórias do Napoli e também vários dos empates do Napoli vieram de recuperação de resultado. O Napoli não estava na frente do placar. O Napoli teve que virar jogos para vencer e o Napoli teve que
empatar jogos para conseguir um ponto, não tomou empates na maioria das vezes, né? Isso mostra uma equipe com menos iniciativa, diferente da Atalanta, que teve 50% de iniciativa nos jogos fora de casa. Isso já é um problema para o Napoli, né? Já acende aqui uma lanterna de preocupação caso você venha para trabalhar a favor do Napoli ou contra a Atalanta por aqui. A Atalanta não vence tanto fora de casa, uma vitória nos últimos 8 jogos, isso é uma campanha ruim. Isso pode significar também que a Atalanta é uma equipe de iniciativa, mas que tem dificuldade de proteger a vantagem, de fazer a manutenção da vantagem quando está na frente do placar. As duas equipes marcaram a mesma quantidade de gols, na mesma quantidade de jogos, né? A média ofensiva então é extremamente igual, porém na questão de gols sofridos a Atalanta sofreu alguns gols a mais. O time do Napoli essa temporada tem sido bem ruim de pontaria, 5.20 de finalizações no alvo para o Napoli marcar um gol, já a Atalanta 3.45, então a Atalanta mesmo sem posse, sem finalizar tanto no gol, pode ser uma equipe mais agressiva, mais perigosa do que o Napoli. O Napoli tem menos vitórias que a Atalanta, mas o número de vitórias é bem parecido. O Napoli se destaca pela condição defensiva. A Atalanta marca 2 gols a mais, porém o Napoli sofre metade dos gols que a Atalanta sofre. Eu não gosto de elogiar uma equipe porque ela é menos pior do que a outra, mas é mais ou menos o que está acontecendo aí nesse primeiro tempo. O Napoli é menos pior do que a Atalanta na primeira etapa. No segundo tempo, o Napoli cresce ofensivamente, praticamente dobra o número de gols marcados, mas aí tem o calcanhar de Aquiles, né? Cobre o nariz, descobre o dedão do pé, por quê? Ele dobra também o número de gols sofridos. Então de nada adianta, passa a ser um time agressivo, mas também um time bem acessível na parte defensiva, com muitos problemas. Então as duas equipes de novo se equiparam bastante na segunda etapa. A Atalanta tem marcado mais de cabeça e o Napoli tem sofrido de cabeça, e as duas equipes finalizam muito de fora da área. Tá? Os principais momentos de gols da equipe do Napoli são nos finais dos tempos, final do primeiro tempo e principalmente final do segundo. Na maioria das vezes a gente vê um Napoli perdendo ou empatando o jogo, buscando o resultado, por isso faz uma pressão danada nas equipes. Isso já vai ter ligação com os escanteios, eu já vou falar sobre isso. A maioria dos gols sofridos pelo Napoli são nos minutos finais. Quanto mais vai para cima, mais deixa espaço e acaba também se complicando. No time da Atalanta, a maioria dos gols marcados também são nos minutos finais. Aí acende mais um alerta por aqui, porque nós temos a condição, talvez, numa situação de jogo empatado, de procurar um over limite naqueles minutos finais, porque são minutos onde o Napoli sofre bastante, a Atalanta marca bastante, o Napoli marca bastante, pode ser interessante ficar de olho nisso. Como o Napoli é uma equipe que dificilmente sai na frente do placar, a gente tem uma condição de terminar a partidas com mais escanteios do Napoli de 100%, né? Isso obviamente pode mudar se o Napoli nessa partida sair na frente do placar. Tá? Pode ver que existe uma diferença do primeiro para o segundo tempo. Na maioria das vezes, o segundo tempo, o Napoli está buscando o resultado, e aí ele empurra o adversário para trás. É bem a qualidade e a característica do Napoli por aqui. O principal jogador do Napoli é dúvida, Vicha Kvaratskhelia. Sentiu um problema muscular nos jogos de seleção, ele classificou a Geórgia, ajudou a classificar, obviamente, a Geórgia para Euro, né? Foi um grande feito, o pessoal invadiu o estádio lá na Geórgia, realmente foi muito bonito, mas é bom conferir antes do jogo começar. Vicha Kvaratskhelia é responsável por 10 gols e 4 assistências do Napoli. Obviamente o Victor Osimhen também, com 11 gols e 3 assistências, é o segundo, ou talvez os dois juntos ali mais importantes, fica de olho nessa questão de escalação. Um jogador que provavelmente vai ficar de fora, que ficou de fora das seleções, é o belga Charles De Ketelaere, para mim um dos principais jogadores da Atalanta hoje, atrás do Koopmeiners, holandês, com 6 gols e 6 assistências. Então, provavelmente, confere na escalação, talvez ele, algum milagre aconteça dele se recuperar, mas ele foi convocado, se eu não me engano, mas não pôde ir para defender a sua seleção nos amistosos por conta dessa lesão muscular. Então, fica de olho, Charles De Ketelaere é um desfalque bem importante aqui para a Atalanta, e a não presença dele pode sim dificultar a vitória da Atalanta por aqui. Se você é um trader, para mim é um jogo de correção de preço. Tomar um pouco de cuidado ao confiar no favorito Napoli, porque não é uma equipe com tanta iniciativa, não sai tanto na frente do placar, e a Atalanta não precisa de tantas oportunidades, tantas finalizações no gol para marcar um gol, tá? Então, ao trabalhar a favor do Napoli ou contra a Atalanta, o risco de levar um gol contra a posição é um pouco elevado, tá bom? Eu gosto muito de pensar num jogo de cenário de disputa, ou seja, um jogo realmente traçado pelas duas equipes como importante para a classificação para a Champions. Isso pode tornar um jogo mais truncado e talvez até um jogo mais arrastado no empate, tá? Eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Os últimos jogos entre eles, tivemos aqui 2-1 para o Napoli, 2-0 para o Napoli, 2-1 para o Napoli, 3-1 para o Napoli e aí sim um 3-2 para a Atalanta. O
O Napoli vem de 4 vitórias consecutivas. Quando o Napoli esteve dentro de casa, venceu por 2-0 e perdeu por 3-2. A Atalanta é uma equipe de boa recuperação, então se ela estiver atrás do placar, ela pode sim dar a volta no placar, pode tentar buscar uma recuperação de resultado e ela acaba fazendo o jogo ficar mais over. Então, se você quiser buscar mercado de gols aqui, o melhor cenário, obviamente, é o jogo desempatado. Eu, sinceramente, não acho que é um jogo para tantos gols assim, principalmente se for confirmada a ausência do De Ketelaere e talvez até a ausência do Kvaratskhelia. Então, no máximo que eu olharia por aqui seria um cenário de over 1,5 lá no final, principalmente aqueles últimos 15 minutos para tentar buscar um over limit. Se o jogo já tiver 2-0 para um dos dois lados, tentar buscar mais um gol. Se o jogo tiver 1-0, tentar buscar um gol naquela situação final pode ser interessante. Para mim, o melhor momento é do Napoli. Sinceramente falando, o Napoli vem de vários jogos sem perder em casa e eu não duvido que a gente possa ter um Napoli forte aqui contra a Atalanta. O Napoli mudou bastante depois da troca de treinador e eu vejo algum valor aqui numa dupla chance do Napoli. 11h30 da manhã na Alemanha, o líder da Bundesliga enfrenta o Hoffenheim, uma cotação bem abaixo do que a gente está acostumado do Leverkusen nas temporadas passadas, né? Eu ainda custo me acostumar com essa cotação tão esmagada. Sinceramente, eu olho para o Leverkusen essa temporada e falo, caramba, o que esse Xabi Alonso está fazendo, né? E hoje a gente foi surpreendido com a notícia de que o Xabi Alonso vai permanecer no Leverkusen. Cobiçado pelo Liverpool, pelo Bayern de Munique e por outros grandíssimos clubes, o Xabi Alonso quer continuar no Leverkusen. E olha, tá para sonhar com coisa grande. Primeiro, obviamente, tem que vencer a Bundesliga, né? O Leverkusen, ele tem o apelido pejorativo de Neverkusen, por nunca ter conseguido vencer a Bundesliga. Neverkusen. Eu acho que vai acabar esse apelido esse ano, né? Vamos falar sobre esse jogo contra o Hoffenheim. Duas informações. Talvez Boniface, grande atacante do Leverkusen, retorne nesse jogo. E, na verdade, a previsão de retorno dele era dia 1º de abril. Dia da mentira, né? Mas é verdade. Só que ele pode ter uma recuperação um pouquinho mais rápida. Então, verifica na escalação se o Boniface vai estar disponível. É claro que o Patrick Schick, se forem jogar aqui com o centroavante de ofício, o Patrick Schick deve ocupar esse lugar, tá jogando muita bola, ajudou muito o Leverkusen nesses últimos jogos, mas o Boniface aqui, né, se destacou muito antes ali com o início do trabalho do Xabi Alonso. Então vale ficar de olho. Do lado do Hoffenheim, John Brooks, zagueiro titular, está suspenso. Então é provável que a gente não veja o Brooks. É provável não, a gente não vai ver o Brooks provavelmente dentro de campo. Vamos falar um pouquinho sobre a sequência. Olha isso daqui. O Bayer Leverkusen, deixa eu até abrir outra tela aqui embaixo para a gente falar sobre isso, porque eu quero dar números certeiros aqui pra gente, tá? São 42 partidas sem derrotas do Leverkusen. Acho que a gente pode criar um pouco de expectativa por aqui, né? É claro, você tá sempre mais próximo da derrota à medida que o tempo passa, principalmente no futebol mundial tão disputado, mas ainda assim é um feito incrível, né, do Leverkusen. Dentro de casa, foram 3 vitórias consecutivas nos últimos 8 jogos e no total dos últimos 8 foram 6 vitórias e 2 empates. O Hoffenheim ele venceu apenas uma das últimas 8 partidas que disputou fora de casa. Isso escancara um pouquinho, né? Um momento bem frágil do Hoffenheim, que concedeu nas últimas 10, não ganhou em 8 e concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Para quem foi? A vitória do Hoffenheim foi contra o Dortmund. Que loucura. Vinha muito mal, pegou o Dortmund e conseguiu vencer. Derrota para o Freiburg por 3-2, para o Bayern de Munique por 3-0, empate com o Wolfsburg por 2-2, vitória contra o Dortmund por 3-2 e derrota para o Frankfurt por 3-1, marcando um gol em quase todas as partidas, só não marcou contra o Bayern de Munique. A gente sabe que contra o Bayern é bem difícil mesmo, mas tomou mais do que um gol em todas as últimas 5 partidas fora de casa. Isso mostra uma defesa muito frágil. 85% dos jogos do Leverkusen ele saiu na frente do placar, 62% dos jogos do Hoffenheim. Isso mostra que o Hoffenheim também tem iniciativa, mas tem dificuldade de proteger a vantagem, por isso que o índice de ambas marcam do Hoffenheim é bem alto. O Hoffenheim falha pouco em marcar fora de casa, mas sofre gol em quase todos os jogos. Já o Leverkusen falhou pouco em marcar dentro de casa e ficou em mais de 50% dos jogos sem sofrer. O ataque do Leverkusen é muito mais letal, apesar do Hoffenheim também ser letal, mas a defesa do Leverkusen é bem melhor. O Leverkusen precisa de 3,28, atenção, o líder do campeonato precisa de 3,28 chutes no alvo para marcar um gol. O Hoffenheim precisa de 2,92. Isso mostra que o Hoffenheim é sim uma equipe chata, que às vezes não vai ter tanta chance, mas que pode se inferir o adversário. O primeiro tempo do Leverkusen tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, mas o número de gols marcados é próximo. Então o Hoffenheim só tem um problema no primeiro tempo.
que é a defesa. O resto é até bem parecido. No segundo tempo não consegue segurar o líder, não consegue equiparar. O número de derrotas do Hoffenheim aumenta, o número de vitórias cai, o número de gols marcados até continua bem, mas o número de gols sofridos vai para as cucuias, né? A diferença entre as duas equipes passa a ser brutal e o Leverkusen é muito letal no segundo tempo. O Leverkusen não é uma equipe que se destaca tanto na bola aérea, tem sofrido alguns gols de cabeça, mas a vantagem para o Leverkusen é que provavelmente o Brooks não joga, né, o jogador alto que já marcou 2 gols na equipe do Hoffenheim, então isso pode ajudar um pouco o Leverkusen por aqui. O Leverkusen divide muito bem a questão de momento dos gols marcados. A gente pode perceber ali uma leve aceleração no meio do segundo tempo. Mas a maioria, assim, depois dos primeiros minutos, o Leverkusen distribui muito bem os seus gols marcados. Os gols sofridos foram poucos, alguns ali no início do jogo, alguns no meio também do segundo tempo. Já a equipe do Hoffenheim marca com mais frequência nos polos, no início do primeiro tempo e também no final do segundo, e sofre com mais frequência no miolo, né? Marca nos polos, sofre no miolo, sofre mais aqui no meio, principalmente do segundo tempo. Coincidentemente ou não, momento onde o Leverkusen acelera. Então vale a pena a gente ficar de olho nessa janela ali dos 60 minutos para frente, principalmente ali dos 60 até o minuto 80. O Leverkusen costuma ter muito mais escanteio que os seus adversários e contra o Hoffenheim é cabível disso acontecer. O Hoffenheim tem uma média de 3 cartões por jogo e enfrentando uma equipe forte como essa, é provável que tenha dificuldade de parar os contra-ataques do Leverkusen, principalmente se estiver atrás do placar. Principais jogadores do Leverkusen, o Grimaldo, batedor de bola parada de quase todas as bolas paradas da equipe, principalmente as bolas frontais. Grimaldo com 11 assistências e 9 gols. Florian Wirtz, principal destaque da equipe, jovem jogador e também hoje um dos principais jogadores da Alemanha, com 10 assistências e 7 gols. O Boniface, que provavelmente, se bobear, fica até no banco, né, mas não deve jogar. Mas é bom a gente olhar para o Frimpong, com 8 gols e 7 assistências, e o Patrick Schick também ocupando essa vaga do Boniface. Do lado do Hoffenheim, o Maximilian Bayer, com 12 gols e 1 assistência. O Kramaric, batedor de pênalti. Se você quer um cara para ficar de olho em finalizações do lado do Hoffenheim, o Andrei Kramaric é sim um jogador bem interessante, com 8 gols e 1 assistência. E o Grisha Promel, com 5 assistências também, são os principais jogadores do Hoffenheim. Verifica na escalação se ele vai estar disponível ou não. Cotação esmagada. Esse tipo de cotação não vai te apresentar muito valor para você que trabalha pré-live. Conversamos sobre isso no jogo do Benfica e no jogo do Sport. Inclusive agora, eu estou gravando esse jogo nesse momento, o Benfica terminou o primeiro tempo 0-0 contra a equipe do Chaves, né? Nesse momento aqui, a cotação do Benfica ainda está esmagada. Claro, cotação esmagada é dinheiro certo no bolso da casa de aposta. Então, toma um pouco de cuidado com essas cotações esmagadas. Mas, para você que é um trader, que vai trabalhar a estabilidade do preço, pode sim ser interessante ficar de olho nisso. O que a gente precisa? Sendo o Hoffenheim uma equipe de iniciativa e que não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol, precisamos de um Leverkusen com muita atenção na marcação. Não podemos aqui ter um Hoffenheim contra-atacando o Leverkusen com frequência. Se tiver, eu vou ficar de fora. Se for um padrão de back, como a gente fala, né, um massacre do líder do campeonato, do time do Xabi Alonso, aí estarei dentro desses momentos de superioridade tentando buscar esse gol e espero que ele saia o mais rápido possível. Qualquer perigo do Hoffenheim ou sequência de perigo, eu vou ficar de fora do mercado. Se você é um punter por aqui, não é um jogo para pré-live. Não acho que é um jogo para você buscar handicap asiático, porque o Hoffenheim não é uma equipe boba. Inclusive, acho que é um jogo para o Leverkusen até sofrer gols por aqui. Não duvido de ambas marcam. Então, eu esperaria, se você tem intenção de trabalhar a favor do Leverkusen, uma cotação mais alta. Essa cotação ela pode vir por meio de um gol sofrido, ou essa cotação ela pode vir por meio de uma demora para marcar o primeiro gol, como é o caso aqui do Benfica, que terminou o primeiro tempo 0-0. Não é no início do segundo tempo, se o primeiro tempo terminar 0-0, que essa cotação vai estar boa ainda, tá? Você vai encontrar essa cotação mais alta lá para o final do jogo. Então, se você tem a ideia de trabalhar esse cenário, pode ser interessante tentar buscar ou uma recuperação de resultados se ele estiver atrás, ou uma vitória num período mais longo do jogo, tá? Gosto também de pensar no mercado de gols. Se o Leverkusen estiver na frente, como o Hoffenheim tem uma defesa muito frágil, a gente pode pensar no cenário de 2,5 por aqui. Mas olha essa cotação, olha que lixo essa cotação do 2,5. Isso aqui não é cotação para pré-live. Para você trabalhar esse cenário, você precisa de uma cotação mais alta. Então, você só vai encontrar uma cotação mais alta no ao vivo. E mesmo assim, se no ao vivo a cotação não estiver boa, não faça nada, ok? Agora, com essa agressividade do Hoffenheim, eu não duvido que o melhor cenário seja esse daqui, com uma cotação um pouquinho mais alta. Acredito numa vitória do Leverkusen, mas não duvido que o Leverkusen possa sofrer um gol por aqui.
Disputando uma vaga na Liga dos Campeões na Premier League, o Tottenham tem 53 pontos e em caso de vitória empata com a equipe do Aston Villa. Tem um jogo a menos o Tottenham, então pode sim tentar buscar essa recuperação aqui. O Tottenham que já foi até líder do campeonato, né? Mas acredito que o foco do Tottenham por aqui seja uma vaga na Liga dos Campeões, até porque disputar com o Arsenal, Liverpool e City é bem difícil, né? O Luton está lá embaixo na tabela, apesar da posição dentro da zona de rebaixamento em caso de vitória, né? Está a uma vitória de empatar com o Forest e com o Everton, então existe luz no final desse túnel. Tomara que não seja o trem, como diz o Felipe, amigo meu, né? Pode ser que essa luz no final do túnel seja um trem chegando, mas o Luton é um time chato. Eu acredito que ele pode ainda tentar buscar essa permanência na Premier League. O Tottenham venceu 6 dos últimos 8 jogos que disputou em casa, isso mostra uma recuperação, não é à toa que é uma equipe que está próximo de novo da zona de Liga dos Campeões, porém a sequência de vitórias foi interrompida. Deixa eu ver quem que conseguiu interromper essa sequência do Tottenham em casa. Foi o Wolverhampton, vinha de várias vitórias, depois perdeu aqui para o Wolverhampton e voltou a vencer depois o Crystal Palace. Perceba a quantidade de jogos onde o Tottenham sofre gols dentro de casa, é uma constante. Isso obviamente é um problema para a equipe do Postecoglou. O Luton venceu apenas uma partida das últimas 8 que disputou fora de casa, teve 2 vitórias no total da competição fora, não é uma equipe com tanta iniciativa, menos da metade das iniciativas, né, de sair na frente do placar do que o Tottenham, sofreu gol em todos os jogos, já o Tottenham marcou gol em todas as partidas, porém a média de gols marcados do Luton fora de casa é maior do que um gol por jogo. Então é uma equipe que pode sim apresentar dificuldade para o Tottenham, já que o Tottenham sofre em quase todas as partidas. De novo a gente tem um caso aqui, assim como foi em Leverkusen e Hoffenheim, da equipe não favorita, de cotação alta, precisar de menos finalizações no alvo para marcar um gol, ok? O Tottenham precisa de quase uma finalização a mais no alvo para poder marcar um gol. Isso quer dizer que o contra-ataque do Luton pode ser perigoso. O primeiro tempo do Tottenham não é superior ao primeiro tempo do Luton. Quase o mesmo número de gols marcados, quase o mesmo número de gols sofridos, de vitórias e derrotas. Muita cautela aqui, porque geralmente com essa cotação esmagada, a gente tende a buscar algo no primeiro tempo, ou se você é um trader, a buscar essa estabilidade do preço, mas é bom tomar um pouco de cuidado porque o Tottenham toma gol com frequência no primeiro tempo. No segundo tempo a coisa só piora, o famoso não despiora nunca, né? O Tottenham até aumenta sim o número de gols marcados e aumenta consideravelmente, praticamente dobra, mas também dobra, mais que dobra, o número de gols sofridos. É um número de vitórias alto comparado com o do Luton Town, que chega a quase 60% de derrotas, mas é um número de gols sofridos bem alto do Tottenham. Porém, o Luton Town chega a uma marca incrível de 26 gols sofridos na segunda etapa. O Tottenham, ele mais que dobrou o número de gols sofridos em relação do primeiro ao segundo tempo. Aí vem o Luton Town e acaba com tudo, porque ele dobra o número de gols sofridos do Tottenham só no segundo tempo, de 13 para 26, é absurdo, né? A média de gols sofridos do Luton Town no segundo tempo, só no segundo tempo é de 2 gols, absurdo, né? É muito, muito grande. O Tottenham costuma marcar de cabeça e o Luton Town sofre muito nesse fundamento, o Luton também marca nesse fundamento, mas o Tottenham não sofre tanto nesse tipo de situação, tá? Então a bola aérea do Tottenham, principalmente se o Luton recuar a sua linha, tende a ser uma arma para o Tottenham conseguir encontrar o seu gol por aqui. Gol de bola aérea do Tottenham pode ser sim uma situação interessante. 86% dos jogos do Tottenham em casa foram over 2,5 e 71% dos jogos do Luton fora também foram over 2,5. O Tottenham marca com mais frequência no segundo tempo, principalmente na volta do intervalo e nos últimos 15 minutos de jogo mais os acréscimos, e também sofre com mais frequência no segundo tempo. A mesma coisa acontece com o Luton Town, marca com mais frequência nos últimos 15 minutos de jogo e também sofre com mais frequência do meio para o fim do segundo tempo. Então, over limite no segundo tempo, um over à frente no segundo tempo, pode sim ser uma situação bem interessante. Principais jogadores do Tottenham: Heung-min Son, com 14 gols e 8 assistências. O Richarlison, não sei se vai estar disponível, com 10 gols e 3 assistências. O Brennan Johnson, com 4 gols e 6 assistências, também está muito bem. O Maddison, com 7 assistências e 4 gols. E o Pedro Porro, que eu acho que ainda está lesionado, tá? Kulusevski, voltando de seleção, também é um bom jogador. Do lado do Luton Town, quem que você deve ficar de olho se está presente ou não? O atacante Adebayo, com 9 gols. O Carlton Morris, atacante com 8 gols e 4 assistências. O Doherty, também com 7 assistências. E acho que esses são os principais, né? O Barkley também
o veterano Ross Barkley, com 4 gols e 3 assistências. Se você é um trader por aqui, vou repetir rapidinho o que eu falei no jogo do Leverkusen. Acho que pode ser um bom jogo para você tentar encontrar um massacre do Tottenham, mas sinceramente a marcação-pressão do Tottenham não encaixa tão bem. E se ela não tiver num bom dia, você vai conseguir perceber o Luton saindo em velocidade para contra-ataque, e nesse cenário eu não me posiciono. Eu acho que é bem arriscado, tá? Eu acho que o melhor cenário pra gente pensar em trabalhar por aqui é o mercado de gols. Já que o Tottenham sofre com muita frequência, o Luton sofreu em todos os jogos, a gente pode ficar de olho talvez no ambas marcam, quem sabe com uma cotação mais próxima ou talvez acima de 2, e eu não duvido que se o Tottenham estiver na frente do placar, ou até mesmo se o jogo estiver desempatado, que a gente possa pensar nesse 2,5 gols. Esquece essa cotação pré-live. De novo, não é um jogo para trabalhar pré-live. O que é para pré-jogo? Né, para não ficar usando o termo em inglês aqui, pré-jogo, não é um jogo para trabalhar pré-jogo. Ah, mas eu quero fazer um bilhetinho. Não faça, porque isso é tudo cotação esmagada, já com a questão da casa de aposta embutida aí, com o lucro dela embutido. Isso é jogo para você encontrar valor no live. Pode ser que você encontre, pode ser que você não encontre, tá bom? Mas o Luton na frente do placar não é ruim pensar em 2 gols a mais no jogo, porque o Tottenham tem a bola aérea, e o Luton sofre muito nesse fundamento, além de poder complicar a vida do Tottenham no contra-ataque. O Tottenham na frente do placar, aí você tem um Luton desesperado, precisando pontuar, vindo pra cima e dando espaço, tá bom? Então, o ambas marcam e o over 2,5 é o que eu gosto por aqui, desde que o jogo esteja desempatado. No ao vivo, essas cotações de pré-live não são boas, ok? Não vão te levar muito longe. 2:30 da tarde no campeonato alemão, Der Klassiker. Talvez um dos principais jogos do campeonato. A gente costuma sempre esperar que as duas equipes estejam ali disputando a liderança. Esse ano é diferente. Na verdade, esse ano é mais uma disputa ali por Liga dos Campeões. Talvez até uma condição do Bayern de Munique de se aproximar, mas é muito difícil imaginar que o Bayern vai tirar 10 pontos. Não é impossível, é só muito difícil. Né? É um jogo provavelmente que vai carregar a maior liquidez do dia e que da última vez que eles se enfrentaram não correspondeu à altura em relação a um jogo mais parelho. Né? O Bayern de Munique venceu por 4-0 num jogo bem decepcionante do Dortmund, sendo bem sincero, e isso fez com que interrompesse ali uma sequência bem bonita, vamos dizer assim, para quem gosta de jogo bom de se observar. 3-2 para o Bayern, 3-1, 2-2, 4-2. Vinha com uma frequência de vitórias do Bayern de Munique, teve um empate no meio do caminho, mas era um Dortmund que dava mais trabalho. Na temporada passada não deu. Na temporada passada, principalmente no último jogo, né, foi um cacete que o Bayern de Munique deu no Dortmund, e isso obviamente contribuiu para o Bayern de Munique ser o campeão. Nessa temporada, a gente já tem um Bayern de Munique com uma cotação muito esmagada. É muito esmagada essa cotação do Bayern de 1,40, e obviamente esse peso do mercado é por conta dos últimos confrontos. O Dortmund não tem conseguido dar conta do Bayern de Munique, né? Porém, quanto mais esmagada a cotação do Bayern num clássico como esse, mais difícil pra gente aqui, pro nosso lado, para encontrar algum valor, né? Porque, sinceramente, espremendo essa laranja, a gente acaba encontrando algum valor, talvez até do lado do Dortmund. Porque o Bayern de Munique, ele melhorou, sim, ele melhorou, mas ainda não é um Bayern de Munique totalmente confiável. Sejamos sinceros, e o Dortmund até não tá numa fase tão ruim, né? Mas vamos dar uma olhada com mais detalhe nessas duas equipes, como que eles vêm jogando, pra gente tirar uma conclusão melhor. O Bayern de Munique saiu na frente 85% dos jogos dentro de casa e teve apenas uma derrota nos últimos 8 confrontos que disputou em casa. O Borussia Dortmund venceu 4 das últimas 8 partidas e não perdeu também nos últimos 8 jogos fora de casa. A iniciativa do Bayern é um pouco maior, saiu na frente do placar em 85% comparado a quase 70% do Dortmund, não é uma distância tão grande. As duas equipes falham pouquíssimo em marcar, porém o ataque do Bayern é mais efetivo, a gente já vai falar sobre isso. E as defesas têm uma leve diferença também. O Bayern sofre um pouco menos de gol. Uma média de 3,62 de gols marcados do Bayern, chegando a um total de 4,31 de total de gols em casa. Essa média aqui, para ficar azul, para quem conhece o PDF de apoio, é muito difícil. É porque realmente é um jogo com uma tendência, ou é um time com uma tendência de muitos gols. O Dortmund teve uma média de 2 gols marcados fora de casa, o que é muito bom também, e uma média de 1 gol sofrido por jogo. As duas equipes precisam de em torno ali de 3 finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Bayern tem mais gols marcados e menos gols sofridos, porém o número de vitórias é parecido. Então toma um pouco de cuidado. O Bayern de Munique marcou 30 gols no segundo tempo em 13 jogos.
Isso aqui é absurdo, né? Uma média de 2,3 gols marcados por segundo tempo. Não dá nem pra contestar, é só uma informação aí vaga pra você ver o que você vai fazer da tua vida, porque é um time muito forte no segundo tempo. O Bayern marca mais gols de cabeça do que o Dortmund, e o Dortmund tem sofrido nesse fundamento, né? Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o desfalque, a gente já vai falar sobre isso. 85% dos jogos do Bayern foram over 2,5, 54% dos jogos do Dortmund foram over 2,5. Os principais momentos de gols marcados do Bayern no início do jogo, no comecinho, os primeiros 15 minutos, e no final, né? Então nos polos, principalmente dos 60 minutos para frente. E o time sofre com mais frequência também no segundo tempo. Já o Dortmund marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo, e tem sofrido mais gols também nos polos, no início do primeiro tempo e no final do segundo tempo. O Bayern costuma ter mais escanteios que os seus adversários, e a média de cartões do time do Dortmund é um pouquinho maior. Os principais jogadores do Bayern de Munique, confira se Harry Kane vai estar disponível. Não esteve disponível na Inglaterra por conta de problemas, se eu não me engano, no tornozelo, na perna. Provavelmente o Harry Kane deve estar em campo, mas confere. Leroy Sané, que está um tempo sem conseguir marcar gol e está a um cartão amarelo de ser suspenso, para quem gosta de acompanhar isso, fica de olho. É um jogador muito importante na construção de jogo. Goretzka, Musiala, Miller são jogadores muito importantes. Atenção, muito provavelmente Neuer não estará em campo. Neuer está machucado, não sei se vai voltar nesse jogo, mas a baixa do Neuer faz com que essa cotação de 1,40 do Bayern ela fique perigosa, tá? Verifica se o Neuer de fato não vai entrar em campo. Do lado do Dortmund, o Sabitzer não joga por conta do cartão vermelho que recebeu. Julian Brandt, os principais jogadores com 10 assistências. O Malen, o holandês Daniel Malen, hoje é um dos principais atacantes da equipe, com o mesmo número de gols do Füllkrug. O Füllkrug, na soma de gols e assistências, é o jogador mais influente da equipe do Dortmund. Se você é um trader por aqui, confirma primeiro se o Neuer está em campo. Se o Neuer não estiver em campo, aí o passo atrás em relação à confiança no Bayern tem que ser grande, porque substituto para o Neuer é sempre muito difícil. E essa cotação de 1,40 do Bayern é muito amassada, na minha opinião. Eu prefiro olhar para o mercado de gols, mas também não vou aqui dizer que dessa água eu não beberei, né? Se eu encontro um Bayern de Munique muito agressivo e um Dortmund bem afoito, bem quietinho, bem recuado, vou estar querendo esse back Bayern de Munique. Mas sem o Neuer, se for confirmado, e um Dortmund conseguindo sair para contra-ataque, vou estar de fora, tá bom? Eu prefiro pensar em gols. Ó, nos últimos jogos entre eles, o Bayern de Munique não perdeu nos últimos 11, o Dortmund sofreu gol nos últimos 11 e o over 2,5 aconteceu em 9 dos últimos 9 confrontos. 100% dos últimos 9. E o ambas marcam em 8 de 9. Só não aconteceu o ambas marcam nesse último jogo aqui, ó, do 4-0. Então, não duvido desse ambas marcam aqui, principalmente se o Manuel Neuer não estiver em campo. Não quero essa cotação, tá? Isso aqui é cotação horrível para ambas marcam. Cotação boa é acima de 2, no mínimo, tá bom? Pelo menos para mim, para as metodologias que eu costumo aplicar por aqui. Gosto do 2,5. Não trabalharia com essa cotação, trabalharia com esse cenário, não com essa cotação, tá? E acho que esse Bayern de Munique pode se complicar se o senhor Manuel Neuer não estiver em campo. Agora, Neuer em campo, Harry Kane em campo, aí já é um Bayern bem mais agressivo. E óbvio, né? Se o Bayern de Munique não vencer esse jogo, aí a situação do Leverkusen, dependendo do resultado do Leverkusen mais cedo contra o Hoffenheim, o campeonato vai se encaminhando cada vez mais, né? Então, sinceramente, a relação desse jogo com o jogo do Hoffenheim é próxima. Se o Hoffenheim complica a vida do Leverkusen, o Bayern de Munique vem muito mais agressivo para esse jogo, o que pode tornar ele ainda mais aberto, tá bom? Mas, até que saia um gol, principalmente do favorito Bayern, eu não me arriscaria me posicionar em gols por aqui, tá? Pode ser um jogo que o Dortmund tente segurar, afinal de contas, empatar contra o Bayern de Munique hoje, na condição do Dortmund, que não briga pelo título, pensando em Liga dos Campeões, não é um resultado ruim, né? Faz muito tempo que não tem um 0-0 entre eles, muito, e o Dortmund provavelmente vai tentar segurar essa peteca por aqui. Agora, se for uma tentativa de segurar com um medo de contra-atacar, aí o Bayern de Munique vai acabar deitando para cima do Dortmund. O Dortmund tem que saber essa linha tênue entre se defender e também ferir o adversário, principalmente se o Neuer não estiver em campo. Aí a gente pode ter um ambas marcam sendo um cenário mais cabível. Vamos falar dos nossos jogos extras e complementares para esse sábado. Paciência que a lista é grande. 11h30 o Leipzig enfrenta o Mainz. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Mainz não foi um adversário tão fácil para a equipe do Leipzig. As últimas 3 vezes o Leipzig não venceu e tivemos 2 vitórias do Mainz, inclusive com 3-0 na casa do Leipzig.
mas é muito importante para o Leipzig essa vitória por conta desse jogo do Dortmund com o Bayern. Em caso de perda de ponto do Dortmund, o Leipzig pode ultrapassar o Dortmund na tabela e entrar na zona de Champions. Vale a pena ficar de olho nessa possível vitória aqui do Leipzig. Já falando sobre o Leverkusen, temos o Chelsea enfrentando o Burnley, que é uma equipe que provavelmente vai ser rebaixada, a não ser que algo muito diferente aconteça. O Chelsea tem se mostrado uma equipe mais agressiva, também vale ter o benefício da dúvida aqui com o Chelsea. O Rangers enfrenta o Hibernia, não pode se complicar o Rangers, porque tá na liderança do campeonato, tem que segurar essa liderança, mas não poder se complicar e não se complicar de fato já é uma distância um pouco grande, então cuidado com essa cotação mais esmagada. O PSV enfrenta o NEC, que é uma equipe chata, só perdeu 3 vezes em casa nessa temporada. O Al Nassr e o Al Hilal entram em campo praticamente no mesmo horário e sinceramente eu tenho minhas dúvidas com o Al Nassr, que não vai conseguir alcançar o Al Hilal na tabela de classificação, já está 12 pontos atrás e já não disputa mais nada. Então é bom tomar um pouco de cuidado. O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, que jogou muito bem o campeonato inteiro. É claro que o Flamengo é favorito, principalmente por ser um confronto em 2 jogos, mas não duvide desse Nova Iguaçu muito bem treinado, que pode complicar um pouco a vida do Flamengo. Toma um pouco de cuidado com essa cotação. O Barcelona para cima do Las Palmas é um Barcelona leve, com vários jogadores que estavam na seleção, principalmente o Lamine Yamal, que fez um excelente confronto contra o Brasil, jogou muito bem. Um Barcelona leve que se classificou na Champions, com obrigação apenas de garantir vaga na próxima Champions. Dificilmente vai alcançar o time do Real Madrid por aqui, mas vale a pena ficar de olho contra o Las Palmas, que está em queda livre, né? Las Palmas já foi um dos melhores times da competição, sinceramente. Era um time muito difícil de se enfrentar. Hoje em dia já é um time mais frágil, né? Pelo menos o momento. E lembrando que o Barcelona, quando esteve lá, venceu de virada. O Estoril enfrenta o Porto, na verdade o Porto enfrenta o Estoril, fora de casa. O Estoril não tem uma campanha dentro de casa tão sólida assim, 6 vitórias e 6 derrotas, mas é sempre bom tomar um pouco de cuidado. E o Porto precisa da vitória para se aproximar dos 2 líderes do campeonato. Das equipes que podem se complicar, Aston Villa enfrenta o Wolverhampton, que é uma equipe chata, foi eliminado da FA Cup, mas que vem dando trabalho fora de casa para as equipes. Olha, pegando o resultado do Wolves fora de casa, derrota para o Newcastle, mas vitória contra o Chelsea, vitória contra o West Brom, vitória contra o Tottenham. Então é um time a ser respeitado. O Bayern de Munique pode se complicar, obviamente é um clássico com uma cotação esmagada, talvez até sem o Neuer. O Atlético Mineiro enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro vem complicando a vida do Galo na casa do Galo. E o United enfrenta o Brentford, que é um time chatíssimo, principalmente na parte agressiva, na parte ofensiva. Eu não duvido de um ambas marcam por aqui, inclusive. Tá? Tendência de jogos para gols, segunda divisão da Alemanha, Holstein Kiel e Hansa Rostock, Kaiserslautern e Fortuna Düsseldorf, Braunschweig e Elversberg, muito por conta do Elversberg, Tottenham e Luton, que a gente comentou, e o Hertha Berlim contra o Nuremberg, principalmente o Hertha brigando aqui por uma aproximação na zona de classificação. Além disso, nós temos Napoli e Atalanta nos jogos para correção de preço, Newcastle e West Ham, Frankfurt e Union Berlim, Borussia Mönchengladbach e Freiburg, Lazio e Juventus. Bom jogo, mas uma Lazio mais focada em tentar se aproximar do pelotão da Champions e uma Juventus completamente, vamos dizer assim, desnorteada emocionalmente, já não briga por mais nada, a não ser que se bobear até perde a vaga na Champions, sendo bem sincero. Juventude e Grêmio, Juventude que eliminou o Inter nos pênaltis e que pode complicar a vida do Grêmio por aqui, e Fiorentina e Milan. Nos jogos extras, o Beersheva contra o Hapoel Haifa. Esse já é um jogo da fase de Championship, que eles chamam lá, né? Além da Relegation. O Beersheva é favorito. Getafe e Sevilha, também é um jogo bom de se observar. Metz e Mônaco, ou Metz e Mônaco. Maccabi Tel Aviv, também em Israel. Valência e Maiorca, lembrando que o Maiorca no dia 6, ou seja, na semana que vem, né, tem um confronto contra o Bilbao na final da Copa do Rei. Então, talvez já comece ali a desconcentrar nos confrontos da La Liga. Vale ficar de olho aqui em alguma coisa no Valência, principalmente se o Valência conseguir fazer um bom jogo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu like no vídeo e se você tiver uma informação complementar, também coloca por aqui. Não esquece que os links podem não estar funcionando, mas é por um tempo curto. Já estou trabalhando para solucionar isso daí. Um abraço, a gente se vê amanhã. Fica com Deus.